No coração da Nova Zelândia, escondida sob a densa vegetação do Parque Florestal Kaimanawa, encontra-se uma estrutura que parece saída de um filme de ficção científica. A misteriosa Parede Kaimanawa. O que ela nos revela sobre civilizações antigas? Poderia esta construção indicar um conhecimento avançado há muito perdido? Fique até o final, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre a história. O que é a Parede Kaimanawa? Nas densas florestas da Nova Zelândia, especificamente na região das montanhas Kaimanawa, existe uma estrutura que parece desafiar a lógica e o conhecimento histórico, a enigmática Parede Kaimanawa. Esta formação é composta por enormes blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, dispostos em linhas retas e ângulos precisos. O que intriga pesquisadores e visitantes é a perfeição dos cortes e o alinhamento das pedras, que se encaixam de maneira tão exata que é difícil inserir até mesmo uma lâmina entre elas. Além disso, a origem dessas pedras levanta questões, pois não há pedreiras nas proximidades que justifiquem sua presença ali. A localização da parede, no coração das montanhas Kaimanawa, adiciona mais mistério à sua existência. Esta região é conhecida por sua geografia acidentada e vegetação densa, tornando a construção de uma estrutura tão monumental ainda mais surpreendente. Alguns estudiosos sugerem que a parede pode ter sido erguida por uma civilização antiga e desconhecida, possivelmente anterior às culturas indígenas conhecidas da Nova Zelândia. Contudo, há também quem acredite que a Parede Kaimanawa seja uma formação natural, resultado de processos geológicos ao longo de milhões de anos. Essa teoria, porém, não explica satisfatoriamente a precisão e o padrão observado na estrutura. A Parede Kaimanawa permanece como um dos grandes mistérios arqueológicos da Nova Zelândia, provocando debates e fascinando todos que se deparam com sua imponência e enigma. A idade e o mistério da construção. A idade da Parede Kaimanawa é um enigma que intriga arqueólogos e geólogos. Algumas estimativas sugerem que a formação rochosa tenha cerca de 330 mil anos, baseando-se na datação das rochas vulcânicas da região. No entanto, a questão permanece: quando exatamente essas pedras foram cortadas e posicionadas com tamanha precisão? A construção da parede apresenta desafios que parecem além das capacidades das sociedades pré-históricas conhecidas. O transporte de blocos maciços, o corte preciso e o alinhamento perfeito indicam um nível de sofisticação tecnológica surpreendente. Além disso, o alinhamento da parede com o norte verdadeiro sugere um conhecimento avançado de astronomia e geografia. Algumas teorias propõem que a parede seja obra de uma civilização perdida, possivelmente anterior às culturas indígenas da Nova Zelândia. Outras sugerem que possa haver uma conexão com civilizações antigas de outras partes do mundo, como as construções megalíticas de Cusco, no Peru, que exibem técnicas de construção semelhantes. Contudo, a falta de evidências conclusivas e a proibição de escavações adicionais pelo governo neozelandês mantém o mistério da Parede Kaimanawa intacto. Sem pesquisas mais aprofundadas, a verdadeira idade e o método de construção desta estrutura permanecem desconhecidos, deixando-nos apenas com especulações sobre as capacidades e conhecimentos das civilizações antigas que poderiam tê-la erguido. Teorias e conexões globais. A Parede Kaimanawa não é apenas uma anomalia isolada. Ela se conecta a um padrão intrigante de construções megalíticas ao redor do mundo. As técnicas de construção e a precisão observadas na parede neozelandesa evocam comparações com as antigas muralhas de Cusco, no Peru, onde pedras gigantescas foram encaixadas com tal exatidão que nem mesmo uma lâmina de faca pode ser inserida entre elas. Além disso, estruturas como as ruínas de Nan Madol, na Micronésia, e as pirâmides de Gizé, no Egito, compartilham características semelhantes, como o uso de blocos de pedra massivos e alinhamentos astronômicos precisos. Essas semelhanças levantam questões sobre a possibilidade de uma conexão entre essas civilizações antigas. Uma teoria intrigante sugere a existência de uma civilização global avançada que precedeu as culturas conhecidas, possivelmente compartilhando conhecimentos de engenharia e arquitetura. Outra hipótese considera a transmissão de técnicas de construção através de contatos transoceânicos, desafiando as narrativas tradicionais sobre o isolamento dessas culturas.
No entanto, a falta de evidências concretas mantém essas teorias no campo da especulação. A parede Kaimanawa, com suas misteriosas conexões globais, continua a desafiar nossa compreensão da história antiga, convidando-nos a reconsiderar o alcance e a sofisticação das civilizações que nos precederam. Polêmicas e a negação oficial. A parede Kaimanawa, envolta em mistério, tornou-se um ponto de discórdia entre entusiastas da arqueologia alternativa e a comunidade científica tradicional. Enquanto alguns acreditam que a estrutura seja evidência de uma civilização antiga e avançada, as autoridades neozelandesas e muitos geólogos afirmam que se trata de uma formação natural, resultado de processos geológicos conhecidos. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia mantém a posição de que a parede Kaimanawa é uma formação natural de ignimbrito, uma rocha vulcânica que, ao se resfriar, pode formar padrões de fraturas que lembram paredes construídas. Essa explicação, no entanto, não satisfaz aqueles que apontam para a precisão dos ângulos e o aparente alinhamento da estrutura com pontos cardeais, características que seriam incomuns em formações naturais. A controvérsia se intensificou quando pedidos para escavações e estudos mais aprofundados foram negados pelas autoridades, alegando a necessidade de preservar o local e a falta de evidências que justifiquem uma investigação arqueológica. Essa recusa alimentou teorias de que informações significativas sobre o passado poderiam estar sendo deliberadamente ocultadas. Críticos dessa postura argumentam que a ciência deve estar aberta à investigação e que a exploração da parede Kaimanawa poderia fornecer insights valiosos sobre a história humana. Por outro lado, defensores da posição oficial alertam contra a promoção de teorias sem fundamento sólido, que podem desviar recursos e atenção de pesquisas mais plausíveis. Assim, a parede Kaimanawa permanece como um símbolo das tensões entre a curiosidade humana e os limites impostos pelas interpretações científicas convencionais, desafiando-nos a questionar o que realmente sabemos sobre as origens de nossa civilização. A parede Kaimanawa permanece envolta em mistério. Seria ela o vestígio de uma civilização perdida que alcançou um nível de conhecimento que sequer podemos compreender? Ou apenas um capricho da natureza? O fato é que, enquanto perguntas como essas não forem respondidas, a história da humanidade seguirá incompleta. Talvez o que está enterrado sob o solo da Nova Zelândia não seja apenas pedras, mas a chave para um passado extraordinário que ainda não fomos capazes de desvendar. Mas o mistério não para por aqui. Você já parou para pensar que algumas construções antigas parecem impossíveis até para os padrões modernos? Monumentos tão grandiosos e enigmáticos que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre as civilizações passadas. Prepare-se para uma viagem fascinante no próximo vídeo, onde vamos explorar megas estruturas que desafiam a lógica e revelam os segredos impressionantes do passado. Clique agora no card ou no link no comentário fixado para assistir o próximo vídeo. Cientistas descobrem antiga mega estrutura que os humanos nunca poderiam construir. Um forte abraço.